Olá, meu nome é Bruna. Nós somos estudantes do primeiro e do segundo semestre do curso de Direito da Universidade Brás Cubas. Esse é um projeto para o itinerário extensionista da universidade. Nós produzimos este conteúdo acerca dos direitos das pessoas autistas com o intuito de informar e conscientizar pessoas neurodivergentes e suas famílias sobre seus direitos, visando também, através desse projeto audiovisual, incentivar a construção de uma sociedade mais inclusa e mais acolhedora, onde as pessoas com a síndrome do espectro autista possam exercer plenamente seus direitos e participarem ativamente em todas as esferas da vida pública e privada. Olá, pessoas! Eu vim aqui fazer uma apresentação da minha vida profissional para vocês. Meu nome é Valquíria, eu sou psicóloga clínica e psicanalista, porém eu tenho uma especialização em terapia cognitiva comportamental. Por que eu tenho essa especialização? Porque, na verdade, eu quis dar continuidade na minha primeira formação. Eu sou da área da comunicação, sou comunicóloga. Então, não poderia deixar de fazer uma especialização na área da comunicação e juntar esse viés aí dentro da psicologia. Sempre eu trabalhei com desenvolvimento de pessoas, treinamento, e hoje eu estou na área da clínica, na verdade, né? Eu venho de área hospitalar também, tenho especializações em dependência química, terapia familiar e terapia de casal, que hoje é a menina dos meus olhos. Porém, tem uma base muito forte em alguns transtornos específicos. Um deles é a ansiedade, o TEA, o TDAH, que são transtornos que estão em altas, mas as pessoas não têm muito conhecimento. Eu vou falar um pouquinho da terapia cognitiva comportamental, que é um viés da psicologia. É uma terapia que visa trabalhar comportamentos, pensamentos disfuncionais dos pacientes, hábitos, crenças limitantes e visa melhorar emoções e comportamentos do paciente. Essa terapia, ela é uma terapia mais dinâmica e ela consegue, ofertar para os pacientes uma abrangência maior de comportamentos. O transtorno TEA e o TDAH são transtornos diferentes com manifestações distintas, tá? O TEA é o transtorno do espectro autista e o TDAH é o transtorno de atenção e hiperatividade, tá? As pessoas confundem um pouco esses dois transtornos, mas uma coisa não tem nada a ver com outra, são transtornos distintos, tá? O TEA, você percebe por conta do desenvolvimento do hiperfoco, da falta de socialização, tá? E o TDAH é ao contrário, ele vem com a falta de foco e concentração. As pessoas costumam um pouco se confundir com esses transtornos, tá? Mas a diferença é essa. Ambos podem ser tratados dentro do ABA. O que seria o ABA? É a análise do comportamento aplicado ou terapia ABA. Ela vai trabalhar no foco da concentração, da socialização, melhorando esse comportamento das crianças que apresentam esse tipo de transtorno, tá? Qual seriam as principais queixas dos pais com crianças com TDAH e o TEA? Os pais, primeiro, eles reclamam muito da exaustão. Por quê? Porque é uma atenção totalmente ligada 24 horas por dia nessas crianças, né? E eles falam muito sobre a falta de socialização, né? O problema do TEA, quando a criança tem o hiperfoco, é desgastante para quem é o cuidador dessa criança, porque a criança vai ficar o dia todo falando e mostrando sempre a mesma situação, tá? O TDAH já é a concentração. Não tem nada de concentração, não tem nada de foco. Qual que é a reclamação dos pais? Muito ato prejudicial dentro da escola, porque essas crianças são prejudicadas na hora de fazer a prova, na hora de estar em socialização com outros amigos, né? Então, existem muitas queixas dos pais por exaustão psicológica, né? Falta de ferramentas para lidar com essas crianças. Então, a gente precisa se atentar a quais são as ferramentas disponíveis para que esses pais possam estar num ambiente um pouco mais leve e possam entender a diferença dessas crianças e ajudá-las, de fato, de uma forma mais leve. Vou falar um pouco
do resultado do tratamento do ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Pode ser no TEA, pode ser no TDAH, pode ser na síndrome de Down. Ela é uma terapia muito eficaz, porque ela vai trabalhar diretamente no comportamento. Socialização, comunicação, interação. Então isso vai ajudar a potencializar, né, esse paciente que está numa zona de conforto que ele não consegue desenvolver de forma diferente porque ele não tem a ferramenta específica. Então a terapia ABA, junto com a ajuda multidisciplinar de outros profissionais, que são vários, ajuda essa criança a se desenvolver na comunicação, na socialização, entre outros apontamentos. Meu nome é Bruna Bonice, eu sou psicóloga clínica e neuropsicóloga em Arujá. Eu atuo fazendo avaliação neuropsicológica, que é um exame diagnóstico de transtornos, distúrbios e deficiências de ordem intelectual mental. Eu sou formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, desde dezembro de 2016. Antes de me formar, eu fiz estágio durante 2 anos e meio num CRES, em que eu fazia atendimentos a vítimas de violência sexual, violências patrimoniais, morais, idosos em situação de negligência e vulnerabilidade, moradores de rua e medida socioeducativa. Trabalhei na área depois de um tempo de formada, não me identifiquei. Cheguei a trabalhar também com dependência química, trabalhei durante 1 ano, também não me identifiquei. E foi quando eu comecei a trabalhar com análise do comportamento aplicada, ABA, que é o atendimento especializado voltado ao autismo. Né? Além da análise do comportamento aplicado e da terapia cognitivo-comportamental, que eu já clinicava, já atendia em psicologia clínica desde a minha formação, desde janeiro de 2017, me especializei em análise do comportamento aplicada voltada ao autismo, terapia cognitivo-comportamental de forma generalista para atender quem viesse ao consultório. Posteriormente, me formei em psicomotricidade, porque eu percebi que havia necessidade desse trabalho. E iniciei os meus estudos em neuropsicologia porque eu queria ter um tempo de entendimento sobre quadros psiquiátricos e psicológicos para poder ter maior propriedade para o diagnóstico. Então eu fiz 2 pós em neuropsicologia para reabilitação e habilitação neuropsicológica e avaliação neuropsicológica. Fiz também a pós-graduação em avaliação psicológica, que ela é mais voltada a transtornos de ordem emocional. Me formei também em neuropsicopedagogia e atuo em psicologia clínica desde 2017. Como neuropsicóloga, eu atuo aproximadamente 4, 5 anos, e atendo em Arujá. Ambos são transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, desde a barriga da mãe, eles já são formados junto com o DNA, né? Então eles são genéticos, ambos são genéticos. E os dois têm características diferentes. O autismo ele é marcado pela dificuldade de interação social, a dificuldade em relação aos seus comportamentos, sendo mais restritos, podem ou não ser estereotipados, eles têm gostos mais restritos ao que eles gostam, é caracterizado como deficiência em termos legais. E a pessoa autista, ela tem alguns direitos devido a algumas barreiras e dificuldades que elas têm. Alguns podem ter dificuldade de fala, né, o atraso de fala ou dificuldade na linguagem posterior, dificuldade no contato ocular, dificuldade de estar em determinados ambientes devido a questões sensoriais, que podem ser a claridade, pode ser ruídos, pode ser cheiros, pode ter seletividade alimentar. O autismo ele se apresenta desde o nascimento da criança, mas alguns sinais podem aparecer posterior, né, aos 18 meses, onde acontece a primeira poda neural. Então, é necessário realizar um exame diagnóstico para que tenha um tratamento adequado. O tratamento adequado geralmente é a análise do comportamento aplicada, o ABA, em que são feitos estímulos para que essa pessoa tenha melhores condições e qualidade de vida, né? Assim como sua família também é orientada. Já o TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas suas principais dificuldades são de atenção, memória, concentração. Ele é dividido em 3 tipos.
Os tipos são o misto, em que a pessoa é tanto desatenta quanto hiperativa. Hiperativa quer dizer que ela é uma pessoa mais agitada, ou seja, pode ser que ela seja uma pessoa agitada tanto de uma forma corporal total, quanto pode ser que ela seja uma pessoa mais agitada manual, ou seja, que ela manipule objetos em momentos em que ela não está conseguindo prestar atenção ou que ela está agitada, e geralmente ela não percebe. O TDAH desatento, ela tem mais dificuldade de prestar atenção, né? Ela perde o foco com muita facilidade. Pode ser que ela consiga prestar atenção, mas que ela não mantenha essa atenção por longos períodos. E o TDAH com prevalência em impulsividade e hiperatividade, ou seja, essa pessoa é mais agitada, ela não consegue ficar muito tempo parada na cadeira, ela geralmente faz comentários que pode não ser adequado ao momento, ela é mais agitada, ela pode ser até confundida com uma pessoa ansiosa. Então, o TDAH e o autismo, apesar dos dois serem transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm essas principais características e podem ser comórbidas, ou seja, pode se manifestar na mesma pessoa, mas o TEA ele é considerado como deficiência e o TDAH não. Aqui no consultório eu atendo tanto na demanda de psicologia clínica, que eu não escolho o paciente que vem, é generalista, então atendo de todas as idades, e em avaliação neuropsicológica, eu atendo também de forma generalista, aquilo que chega, mas como eu tenho especialidade em autismo, a maior parte do meu público são autistas. Uma das principais reclamações é encontrar profissionais que sejam gabaritados, que gostem de trabalhar com o autismo, que não só trabalhem por questões financeiras ou porque talvez tenham uma abertura boa no mercado devido à grande demanda, mas que realmente tenham conhecimento e busquem se especializar. Outra reclamação também é em relação às escolas conseguirem acompanhamento terapêutico adequado, tanto porque, por questões legais, fica muito aberto de quem seria o acompanhamento escolar na rede particular, se seria paga pelos pais, se seria pago pela escola, se seria oferecido pelo convênio, então tem essa questão também. Na rede pública, tem a questão da escola, de nem sempre conseguir acompanhamento pela parte pública, né, em relação aos ATs ou os professores auxiliares, os cuidadores. Também tem a questão do SUS não ter avaliação neuropsicológica, que é um exame essencial para poder saber os marcos do desenvolvimento dessa pessoa, tanto em relação à atenção, memória, concentração, para oferecer uma qualidade melhor de trabalho, né, com a pessoa autista ou com a pessoa TDAH. Em relação ao acompanhamento escolar, só o autista tem direito, né? Não há uma lei específica que forneça esse direito para a pessoa com TDAH. E em relação ao convênio, também está tendo alguns impasses devido a algumas barreiras que está encontrando agora o tratamento do ABA, análise do comportamento aplicada, tanto em relação à liberação das horas, quanto à liberação no ambiente natural, que é em casa, né? Então agora está sendo reduzido, está tendo um acompanhamento com tempo menor do que era antes, devido a alguns processos na ANS. Então esses são os principais problemas que estão surgindo em reclamação dos pais, não só na parte do tratamento da psicologia, mas também na parte de terapia ocupacional, fonoaudiologia, da parte neuropsicopedagógica, da parte de psicomotricidade e outros acompanhamentos que tanto o autista necessita, em alguns casos o TDAH. Geralmente o TDAH faz mais acompanhamento com psicólogo, quando necessário faz alguma coisa voltada à psicomotricidade, esportes. Os tratamentos eles são diferenciados nos dois transtornos, na necessidade. Claro, há necessidade individual de cada autista e há necessidade individual de cada TDAH. Mas há uma base de tratamento mais ou menos indicada ou necessária que a gente avalia na avaliação neuropsicológica para cada caso. Bom, a avaliação neuropsicológica ela é o levantamento do histórico de vida, assim como mapeamento neuropsicológico, neurocognitivo desta pessoa. Então, é feita a avaliação e a medição da atenção, da memória, da qualidade de linguagem, da qualidade do comportamento adaptativo, da personalidade e do QI, né, do coeficiente intelectual, da qualidade
da inteligência dessa pessoa, como está essa inteligência. Ela é importante porque através desse estudo nós conseguimos saber o déficit que essa pessoa está tendo, tanto na parte escolar quanto na parte psicológica. Dependendo da avaliação, nós conseguimos ver os comportamentos linguísticos que ela tem, que vai auxiliar posteriormente um fonoaudiólogo ou então um terapeuta ocupacional saber como é que está a parte psicomotora dessa pessoa. Então, toda a parte do diagnóstico neuropsicológico auxilia os demais profissionais a saberem o que fazer e qual andamento dar à escola, e é auxiliado a fechar um diagnóstico para essa pessoa, para que seja feito o tratamento necessário à necessidade dela, tendo os encaminhamentos necessários à necessidade dela. Então, é feito toda uma padronização, todo um estudo da qualidade e do déficit da funcionalidade dessa pessoa. Então, é extremamente importante para o trabalho multidisciplinar do médico também, de todos os outros profissionais que vão estar com essa criança e da família também, para poder dar orientações adequadas àquele perfil. No TDAH, nós não temos essa medição, então não tenho como falar com uma profundidade maior. Mas em relação ao autismo, a partir de 3 anos de idade já é considerado um diagnóstico tardio. O diagnóstico precoce, o tratamento precoce, ele é feito desde o zero até, desde o nascimento até os 3 anos de idade. Lembrando que no diagnóstico precoce, alguns comportamentos que nós observamos nessa criança, nesse bebê, olhar muito para as mãos, brincar muito com as mãos e não ter tanto interesse por brinquedos, ou ter interesses por brinquedos em que tenham mais movimentações no estilo de girar, ou que tenha algum estímulo auditivo, não tenha tanto interesse por brinquedos especificamente, tem interesse mais por caneta, por bolinha, ou coisas que não sejam tão consideradas brinquedos. Essa criança, geralmente, ela pode ter um pouco de atraso para poder sentar, ela pode ter atraso para poder andar, mas isso não é algo que dita o autismo. Pode ser que ela tenha atraso de fala, que ela tenha a fala tardia, ou então a fala muito precoce. Alguns autistas têm uma fala com 5, 6 meses de idade e já desenvolvem uma fala mais adulta, ou seja, ela fala corretamente. Isso não são todos os casos, por isso é necessário fazer uma avaliação neuropsicológica. Já o diagnóstico tardio, tanto em meninas quanto em meninos, pode acontecer de formas diferentes. No autismo, no caso das meninas, é muito mais difícil você ter um diagnóstico preciso. Tanto que, em muitos casos, é feito diagnósticos errados. Então, é necessário que tenha acompanhamento com um profissional que, além da parte de neuropsicologia, tenha conhecimento também em autismo, para que possa falar e entender as dificuldades daquela pessoa em si, tanto a parte sensorial, quanto a parte de relação, de estar com pessoas. Como eu disse, tem muitos autistas que não têm dificuldade de interação social, mas têm dificuldades em relação à comunicação, à expressão de sentimentos, à expressão do que está pensando, ou falar de forma adequada em determinados ambientes. Então, quanto mais rápido essa pessoa procurar um diagnóstico, melhor para ela, tanto para a qualidade de vida, quanto para a qualidade social, de trabalho, de estudo e em todos os outros campos da vida. Boa noite, meu nome é Elisângela, sou mãe da Ana Júlia. Descobrimos o diagnóstico da Ana Júlia faz uns 2 meses. Desde que ela era pequena, nós notamos que ela demorou a falar, demorou a andar, a se alimentar. E na época, não se falava muito sobre o autismo. Então, pra gente, na verdade, era que ela era, não que a gente comparava, mas o autismo pra gente era uma outra característica. Então, só agora nós resolvemos, então, a pedido dela, correr atrás para saber se realmente ela tinha o autismo.
E foi então que saiu o laudo dela dando a certeza do autismo suporte 1. Suporte 1. Desde então, nós estamos correndo atrás, né, para fazer as terapias, que é o ABA, e para dar o andamento no tratamento dela. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 15 anos, eu sou autista nível 1 de suporte e minhas dificuldades no dia a dia são que eu tenho rigidez na rotina, eu tenho seletividade alimentar, eu tenho dificuldade na interação social, como dificuldade em manter conversas e iniciá-las também, tenho dificuldade em entender ironias e acho que o maior desafio de um autista é porque a gente se sente deslocado da sociedade e a gente, na maioria das vezes, não se sente parte dela. Aqui vocês perguntam se o autista deve frequentar uma escola. Eu creio que sim, que é uma forma deles poderem tentarem, pelo menos, se socializar, a se desenvolver, que também não venha causar um desconforto também para eles, né? Onde a gente tenha pessoas que sejam especializadas em estarem acompanhando essas crianças, né? Então, acredito que sim, que eles devem sim frequentar uma escola normal. Então, ela teve o diagnóstico em setembro. Nós começamos todos os exames, né? Solicitado pelo neuro, solicitado pelo neuro, onde pediram para a gente estar fazendo alguns exames. Passamos com a neuropsicóloga, onde ela passou por várias avaliações e depois voltamos no neuro, onde ele passou para o acompanhamento com o psiquiatra. Então, durou todo esse tempo em torno de uns 6 meses. Aí agora nós vamos começar as terapias, né, do ABA. E fora as terapias, ela tem o acompanhamento com o psicólogo. Como a gente tem, graças a Deus, o convênio, eu acredito que não demorou muito por conta disso. Apesar de ter sido 6 meses, mas eu creio que não houve uma demora. Sou Ana Carolina, tenho 19 anos, faço veterinária, eu tenho autismo nível 1. Descobri ano passado. Minhas dificuldades são interação social. Eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. E muitas vezes as pessoas têm muito preconceito com os autistas. Meu maior desejo é que os autistas sejam respeitados, incluídos na sociedade, que temos direitos, sejam respeitados, que tenham um papel importante na sociedade. Olá, meu nome é Daniel. Meu nome é Juliana. Nós somos pais da Ana Carolina, nossa filha tem 19 anos. Ela recebeu o diagnóstico do autismo no ano passado, no início do último ano do ensino médio. A diretora da escola observou alguns comportamentos nela e nos orientou a procurar ajuda de um especialista. E até hoje somos gratos, né, por esse olhar atencioso que ela teve com a nossa filha, que foi a partir daí que nós podemos ir atrás do tratamento indicado para ela, bem como de poder buscar maneiras de ajudá-la. De lá para cá foi uma longa batalha, e está sendo até hoje, né, em relação a ter especialistas que possam ajudá-la. Me refiro no sentido de psicólogo, psicopedagogo, a equipe multidisciplinar,
para que ela possa ter esse tratamento adequado, para que ela possa, de certa forma, ter também o papel dela na sociedade. Tanto é que ela começou a faculdade esse ano, inclusive na Brás Cubas, está cursando medicina veterinária, e eu e a mãe dela sempre tentamos mostrar para ela que, apesar de todas as dificuldades que ela enfrenta, ela é capaz de alcançar lugares que qualquer pessoa da sociedade pode alcançar. A questão do autismo nela, a principal barreira que a gente ainda enfrenta hoje é de ter ainda o acesso, por mais que tenha na rede privada, ainda é uma burocracia enorme, às vezes, para conseguir uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, e os planos hoje têm colocado muitas barreiras, inclusive no que diz respeito às terapias necessárias, né? Eu me refiro à terapia ABA, à terapia com fonoaudiólogo, as consultas com relação à psicologia, e, de certa forma, isso a gente tem observado que é o que tem ajudado ela a se desenvolver como pessoa e como ser humano. Além de pais da Ana Carolina, nós também somos estudantes, né? Nós, tanto eu quanto a mãe dela, nós decidimos pelo curso de Direito. Nós também estudamos na Brás Cubas. Optamos pelo curso de Direito justamente para poder aprender e a poder lutar, para poder lutar por ela e por todas outras pessoas que se encontram na mesma condição que ela, né? Quantos pais e mães hoje não têm condição de ter uma ajuda jurídica, um suporte jurídico, e é nesse interim que a gente busca aprender que a gente possa também, assim como a gente tem adquirido conhecimento para ajudar a nossa filha, para que a gente também possa ajudar outras pessoas. O curso de Direito tem nos dado essa oportunidade. E quando nós optamos pelo projeto que trataria da questão dos direitos dos autistas, nós não pensamos duas vezes, né? Porque nós vivemos o autismo todos os dias da nossa vida. Então, nós podemos falar com toda a clareza e certeza do mundo que você, pai, mãe, que tem um filho com autismo ou TDAH, não importa o grau que seja, você não está sozinho. Procure ajuda médica, procure ajuda jurídica, porque seu filho, a sua filha tem direitos, e por mais que seja difícil hoje no país que a gente vive, a gente tem que brigar pelos direitos deles. Então, esse é o meu recado como pai e como aluno do curso de Direitos, para que as pessoas que estão vendo esse vídeo agora não deixem esquecidos ali os direitos dos seus filhos. Portanto, esse é o meu recado para você, pai e mãe atípico. O diagnóstico de autismo do Heitor, ele foi descoberto quando ele tinha 2 anos, devido a gente ter desconfiado pelo fato da família paterna ter bastante portador, né, do espectro autista. E ele não andava, com 2 anos, ele não falava, ele só rastejava no chão e ele brincava muito de enfileirar as coisas. Ele separava por cor, ele enfileirava, e a gente foi passando em vários médicos. Uns falavam que não, ele não é autista, ele é normal. O pai dele falava, não, para de ficar caçando doença para ele. E aí a gente achou uma pediatra, ela fez todos os testes, assim, possíveis ali na alçada dela, e ela encaminhou ele para fazer uma avaliação no SER. E no SER foi diagnosticado que ele realmente é autista. Foram feitos todos os exames necessários e ele ainda segue no aguardo de um dos exames para ver o grau. Eu acho que o maior desafio de um autista é ele se adaptar às situações do dia a dia. No caso do Heitor mesmo, o Heitor ele não aceita o não, ele não se adapta facilmente, ele tem medo de subir escada, de
andar sem segurar a mão de alguém, ele é muito inseguro. Então eu acredito que o maior desafio de um autista é no dia a dia dele mesmo. Sobre educação, o Heitor ele frequenta a escola comum, porém ele frequenta também a clínica escola que inaugurou aqui em Mogi. Sobre a questão da educação, o Heitor ele frequenta sim a escola regular, porém no período da tarde. No período da manhã, ele frequenta a escola clínica que inaugurou em Mogi, que é destinada só para autistas. E dia de terça, quinta e sexta, ele frequenta a escola clínica, que ele passa com... ele faz as terapias, né? Ele passa com psicólogo, ele passa com psicomotricista, para que ele possa começar a se adaptar mais com as coisas comuns no dia a dia. As dificuldades do dia a dia de um portador de transtorno do espectro autista, na verdade eu acho que tudo, porque depende muito do dia a dia dele. Tem dia que ele tá em crise que você olhar pra ele, ele fica nervoso, ele se bate, ele bate a cabeça. Se você falar um não pra ele, ou se ele tiver com um brinquedo e a irmã dele olhar e falar, eu queria brincar, tem dia que ele fica muito nervoso. Então são dias e dias, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade pra mim. E pra ele, eu acho que a maior dificuldade é sobre ser contrariado mesmo, porque ele não entende. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí ao mesmo tempo ele não consegue, aí ele já fica nervoso porque ele não consegue fazer o que as outras crianças fazem. Na escola o nervoso dele é porque ele quer brincar, porque ele quer subir no escorregador e ele não consegue, porque ele tem medo e ele fica nervoso. Então eu acredito que sejam as limitações que ele tem que é a maior dificuldade para ele. O Heitor ele foi diagnosticado com autismo em outubro de 2022. A gente morava em São Miguel na época, né, em Itaquera ali, próximo a São Miguel. E ele começou o tratamento dele em São Miguel. A avaliação foi em julho de 2023. Porém a gente se mudou para Mogi e ele conseguiu aqui em Mogi o tratamento desde abril. Meu nome é Fernanda, sou mãe do Rafael, autista, nível 2 de suporte. Sou formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. Eu descobri o diagnóstico do Rafael em 2020, na pandemia. Ele tinha 2 anos e devido ao Covid-19, não consegui um suporte da escola, nem de fonoaudiólogo. O diagnóstico do Rafael eu comecei a suspeitar em 2021. Ele foi diagnosticado autista, né, nível de suporte 2, devido a ele ter perdido algumas habilidades que ele já tinha adquirido, como por exemplo, seletividade alimentar, ter parado de falar. E não foi nada surpreendente para mim, porque eu já desconfiava. Então, após a consulta, né, com a psiquiatra, ela só confirmou as minhas suspeitas. Por mais que eu já suspeitava, né, é sempre muito difícil e doloroso, né, por causa desse preconceito, né, que a gente acaba adquirindo, né, na vida, pela sociedade. E por falta de suporte, porque na época eu falava para minha mãe, né, as minhas suspeitas, no caso a avó do Rafael, e falavam, ah, não, imagina, ele não tem nada. Ou quando veio um diagnóstico, então eu falei assim, então vai atrás. Mas vai atrás do quê? Da onde, por onde começar? Né? Meu marido também falava a mesma coisa, não, ele não tem nada, isso é coisa da sua cabeça.
Mas depois que se confirmou, né, que vem um diagnóstico mesmo de um médico, aí a coisa muda, né, vamos dizer. Aí, por onde começar? Quem procurar, como socorrer? Ninguém te fala como é que... o caminho das pedras, né? Então, eu fui em busca daquilo que eu tinha nas mãos, né? Fui ver como é que funcionava, fui atrás de clínica, atrás de algum profissional da área. Então, a princípio, nós não tínhamos plano de saúde na época, e eu recorri ao SUS, né, a Unidade Básica de Saúde do meu bairro. E por falta de entendimento, né, sobre inclusão, transtorno do espectro autista, foi muito difícil eu conseguir um laudo da parte da pediatra, encaminhamento para algum especialista. Então, nessa época a gente acabou realizando, né, um convênio médico. E eu procurei na minha cidade mesmo alguma clínica, algum centro, algum profissional que me desse algum suporte em relação ao tratamento, né, de equipe multidisciplinar, que é o certo e o foco para o autista. Então, através disso, eu consegui um local onde me desse esse suporte, tanto jurídico como equipe multidisciplinar. Enfrentamos até hoje problemas com o plano de saúde, porque eles limitam, né, as terapias. No caso, ele tem 20 horas semanais de terapia com equipe multidisciplinar, e pelo custo, né, dessa terapia, acredito eu, o convênio já meio que delega ao profissional a não liberar a quantidade de horas semanais que aquela criança tem direito. E acabamos recorrendo a um advogado, uma área jurídica, para conseguir abranger mais, né, ampliar essa cobertura de atendimento às terapias. E após a liberação judicial das terapias intensivas para o Rafael, ele ficando às 4 horas por dia, 20 horas semanais na clínica, o desempenho e o desenvolvimento dele foi gigantesco, enorme para a evolução e o desempenho dele, né, na rotina, na sociedade, na vida humana, na escola, na família, no convívio com a sociedade. Então, é importante, é fundamental essa parceria. O que eu falo para os pais, para os familiares e para as pessoas que estão em dúvida, não só sobre o diagnóstico de autismo, como de TDAH ou dislexia, descalculia ou qualquer outra coisa. Procurem um diagnóstico. É qualidade de vida, é você se libertar. Um diagnóstico, ele não te prende, ele te liberta, porque você vai ter o autoconhecimento, você vai saber quem você é e você vai se dar dignidade. Se permita ter este momento de olhar e reconhecer em si o que está te atrapalhando, o que está te amarrando, o que não está adequado. E também você poder abrir espaço na sociedade para mostrar que as pessoas, independente do seu diagnóstico, elas são capazes. Nós somos capazes, todos nós temos dificuldades, independentes do nosso diagnóstico. Mas é muito importante corrermos atrás, buscarmos isso, para termos melhor qualidade nas nossas relações, nos nossos trabalhos, nos nossos meios de comunicação e na sociedade em si. Então não deixe de procurar um diagnóstico, não tenha vergonha, não fique achando que as outras pessoas vão pensar. As pessoas vão pensar independente do que você for fazer ou do que você for procurar. Pense em você, na sua qualidade de vida, em como você pode e você deve se permitir ter uma boa vida, ter uma qualidade de vida e
e como você pode posicionar para as outras pessoas que não tem problema nenhum ser diferente, porque todos nós temos diferenças, ninguém é igual a ninguém. Então procure um diagnóstico. Olá, meu nome é Matheus Leandro, sou advogado e vou falar brevemente sobre alguns direitos que toda pessoa com transtorno do espectro autista possui. Primeiramente, é importante lembrar que desde 2012, com a promulgação da Lei 12.764, conhecida como Lei Berenice Piana, a pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Portanto, todos os direitos do PCD são extensíveis à pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista. Nesta lei, a pessoa com transtorno do espectro autista possui direitos como atendimento médico especializado, multiprofissional, proteção contra qualquer forma de abuso e principalmente o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Esse diagnóstico precoce vai permitir que a família daquela criança com autismo receba, por exemplo, um salário mínimo do benefício da prestação continuada, da Lei Orgânica de Saúde, o BPC-LOAS, dentre outros direitos estabelecidos como isenção de PVA, redução de impostos, vagas prioritárias, atendimentos preferenciais, filas prioritárias, redução no valor da passagem para o acompanhante, transportes gratuitos intermunicipais, interestaduais. Então, são uma série de benefícios que a lei garante a criança com transtorno do espectro autista, não importa o grau, não importa ser oralizado ou não, e é importante que a família conheça todos esses direitos para que sejam, de fato, exercidos. No caso de recusa, como, por exemplo, um estabelecimento de ensino recuse a matrícula ou ingresso dessa criança, isso pode gerar consequências penais, administrativas, cíveis, inclusive com o pagamento de multa. Portanto, procure seu advogado de confiança e, em caso de violação desses direitos, não hesite em acionar a justiça.